Olá pessoal, vamos fazer aqui algumas questões sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha aqui, ó, questão do ano de 2024, a gente vai fazer 10 questões de bancas variáveis aqui, de acordo com o que a gente puxou aqui no site. 10 questões aí então, e vamos começar aqui com essa questão, né, que é nova, 2024, ó. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a resolução 217, em 10 de dezembro de 1948, assinale a alternativa correta. Aí a primeira questão diz assim, ó, um dos propósitos e princípios orientadores e fundamentais no preâmbulo da presente declaração é a consideração de que o conhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Eu diria que essa questão aqui está correta. Até porque, ó, B, o artigo 3º estabelece que o indivíduo tem direito à vida, à liberdade, devendo cada um cuidar de sua segurança. E se cada um cuida da sua segurança, com certeza é errado, né? C, segundo o artigo 9º, ninguém poderá ser arbitrariamente preso ou detido, todavia poderá ser exilado, ó, desde que se cumpra a determinação legal. Poderá ser exilado com determinação legal, Declaração Universal do Direito dos Humanos, muito difícil, essa aqui está certa, né? E aqui, ó, nos termos do artigo 13, todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado, desde que haja autorização do respectivo consulado, quer dizer, andar dentro do país precisa autorização do respectivo consulado. Não, né, pessoal? Isso aqui, com certeza, ó, resposta é letra A. Vamos ver se é verdade? Olha aqui, ó. Você acertou. Isso aqui, ó, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos pegar aqui, abrir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda, que eu coloquei ela aqui. Deixe-me ver. Eu acho que não tá aqui, mas tá aqui, ó. Declaração Universal de Direitos Humanos, mas isso aqui é um PNJ, não é isso aqui não. Eu quero abrir ela aqui, peraí que eu vou abrir ela aqui, um momento. Então eu abri aqui, ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem aqui ela foi adotada em 1948, pós Segunda Guerra Mundial. Se você não viu o vídeo que eu falei sobre isso, dá uma olhada aqui no canal que tem esse vídeo também. Deve estar no final aí no card. Eu devo deixar no final para você olhar. E são 30 artigos. Deixa eu ver se é isso mesmo. 30 artigos, ó. 30 artigos. E ela versa aí então sobre os direitos do ser humano, né? De forma geral e global no mundo inteiro, ok? Ela foi instituída aí pela Assembleia Geral das Nações Unidas, ó. A Assembleia Geral proclama, né? Quem proclama a Assembleia Geral das Nações Unidas, das Nações Unidas, no ano de 1948. Eu dei detalhes sobre ela, li ela toda e comentei alguma coisa nesse vídeo que eu já falei aí para você. Dá uma olhada lá, tá? Vamos aqui ao artigo 2º. O que eu tenho para falar sobre essa Declaração Universal dos Direitos Humanos? Não é tão difícil de você fazer questões. Não é tão difícil de você pegar o fundamento da lei, principalmente se você tiver uma visão democrática de que a Declaração Universal e a Carta Magna do Brasil, no caso a Constituição, elas são democráticas. Ela vai na perspectiva de trazer todos os direitos para os seres humanos, para os seus cidadãos no mundo e dentro dos países que aceitaram ser signatários da Carta dos Direitos Universal dos Direitos Humanos. E ela vai nessa perspectiva de trazer direito de liberdade, direito de existir, direito de andar, direito de falar, de se expressar, justiça pelo Estado, né?
Então ela traz nessa perspectiva. Então por isso que não é difícil. Então, por exemplo, aqui, ó, mais uma questão, essa aqui de outra banca, IBAD, ó. Segundo o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos são dotados de razão, consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de... Aí aqui, ó, a gente vai aqui aonde? No artigo 1. Artigo 1, o que fala lá, ó? Todos os seres humanos são livres e nascem iguais em dignidades e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Então a resposta aqui é o quê? A resposta é a letra A também, ó. Fraternidade, ó, com o espírito de fraternidade. Então não é uma lei difícil, né, da gente pegar o fundamento dela, né? Porque espírito de disponibilidade, de competitividade, ó, competitividade não podia ser, né? Perseverança até que poderia ser, né? Mas não era. Individualidade também não poderia ser. Ó, duas aqui que não poderia ser. Não poderia ser competitividade, não poderia ser individualidade, já que a gente está tratando de um espírito de... um espírito de... em relação aos outros, né? Em relação aos outros. De individualidade? Claro que não. De disponibilidade? Não, também, porque a gente não vai ficar disponível para os outros o tempo todo, né? De competitividade não, poderia ser perseverança, você devia ficar em dúvida nessas duas, ó, e fraternidade. Mas com certeza é fraternidade, fraterno, ajudar, né? Colaborar com a pessoa, ajudá-la. Enfim, ó, outra questão aqui, ó. Com base nas disposições da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Né, com base nas disposições da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito em plena igualdade e injustiça. Há uma injustiça, quer dizer, todo ser humano tem direito em plena igualdade, plena igualdade tem. Há uma injustiça e privativa audiência. Tá vendo como ele bota aqui uma coisa que faz a questão ficar errada? Isso aqui já tornou a questão errada, né? Agora vamos ler a próxima, o B, né? Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual tenha sido negadas todas as garantias. Tenha sido negadas? Não, tenha sido garantidas, né? Todas as garantias necessárias à sua defesa. Tem que garantir a defesa e não negá-las. Então também não está certo, né? Aí se você for lá na declaração, você vai ver isso, ó, todo ser humano, direito de liberdade, não será feito nenhuma distinção fundada à condição política, todo ser humano tem a liberdade, legalidade e segurança pessoal, ninguém será mantido em escravidão, não será submetido a tratamento cruel e degradante, todos são iguais perante a lei, né? E todos têm direito aos tribunais nacionais, efetivo, fundamentos não sejam reconhecidos. Tá aí. Então aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte do tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou o fundamento de qualquer acusação criminal contra ele, né? Todo mundo que for acusado de ato delituoso tem direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias, né? E ninguém pode ser culpado de qualquer ação ou omissão que constitua delito perante o Tribunal Nacional e Internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Então aqui por ali a gente já vai eliminando, né? Todo ser humano tem direito de tomar parte de um governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livres e escolhidos. Isso aqui está certo, ó. Todo ser humano tem direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos, que é como o Brasil, por exemplo, se fundamenta, né? Você elege pessoas que vão lá e representam você, né? São os vereadores e prefeitos, deputados, senadores e presidente da república, que são eleitos diretamente, né? Agora aqui, todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego
e condições justas e desfavoráveis? Claro que não. Justas e favoráveis, né? Porque você não vai querer condições justas e desfavoráveis de trabalho. A declaração fala em condições justas de trabalho, né? Onde é que está aqui? Deixa eu ver aqui. Justas, quer ver? Trabalho, ó. Todo ser humano tem direito ao trabalho, livre escolha de emprego, favoráveis, justas, aqui ó, condições justas e favoráveis, artigo 23, né? Então aí, esse aqui tá errado mesmo. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa, satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência incompatível. Tá bem fácil, né? É a C mesmo, vamos responder para ver. Olha lá, ó, acertamos novamente, porque realmente não tem fundamento. Aí você tem que, ao estudar essas provas, você tem que ficar atento a essas palavras, ó. Que vem um texto muito grande, bonitinho, mas tem lá uma palavra que destoa do fundamento daquilo. Mais uma, da banca MPT agora. Assinale a alternativa correta. O princípio da universalidade dos direitos humanos pressupõe sua aplicação exclusiva a todos os cidadãos de um país, independentemente de qualquer condição ou de onde se encontrem. O princípio da universalidade dos direitos humanos pressupõe a aplicação exclusiva a todos os cidadãos de um país, não, né? O princípio da universalidade a todos os cidadãos de todos os países, né? Não poderia ser essa aqui. A respeito da progressividade dos direitos humanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece que os Estados-partes se comprometem a adotar providências a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem os direitos econômicos, sociais e culturais, constante na Carta da Organização dos Estados Americanos, independente dos recursos disponíveis por via legislativa por motivos e meios apropriados. Aqui ela complicou, uma questão mais complexa, né? Questão mais complexa aqui, ó. Mas vamos à próxima alternativa para a gente descobrir o que está errado e o que está certo. De acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, a condições justas, favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego, não lhe sendo garantido, entretanto, igual remuneração. Aí aqui já ficou errado, né? Igual remuneração, ó, tem que ser igual remuneração para igual trabalho, né? Aí aqui a gente já viu que está errado, né? A gente já viu também que essa aqui está errada, essa aqui ficou confusa, essa eu sei que está errada. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável de hora de trabalho e de férias periódicas, sendo-lhes garantidas também uma remuneração justa e satisfatória que lhes assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana. Essa aqui eu não achei nada errado. Então essa aqui eu achei estranho aqui, ó. Independente dos recursos disponíveis do país, essa aqui ficou bem confusa. Então, com certeza, vamos responder aqui, ó. Letra D para a gente ver, ó, o que dá. Acertei, tá vendo? Por quê? Porque essa aqui, ó, declaração de toda pessoa tem direito ao repouso. Ó, se a gente for lá, como a gente já estudou, ó, repouso, ó. O que está dizendo aqui? Toda pessoa tem direito ao repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas, que é o que está escrito ali, ó. Aí ele misturou com outro artigo, que ele falou de família. Ó, ele falou aqui de família, ó. Família humana, direitos inalienáveis, porque tem 6 partes que falam de família, né? E aí ele misturou, mas não ficou errado. Ficou certo, por isso tem que ler, porque às vezes as questões vêm misturando 2 partes de 2 artigos, e aí é assim que vai ficando mais difícil, né? Ó, mais uma questão aqui, essa aqui já deve ser mais difícil, porque é da Fundação Getúlio Vargas, mas é uma questão nova também, ó. Determinado ativista dos direitos humanos afirmou em evento que a Declaração Universal dos Direitos Humanos era totalmente infensa à tortura. Um debatedor, no entanto, insurgiu-se contra essa assertiva, sob o argumento de que a declaração
reconhecia que o indivíduo estava inserido no agregado social. Logo, o interesse individual nem sempre sobrepuja o coletivo, o que permitia a prática de tortura em situações específicas. À luz dos termos referidos à declaração, é correto afirmar: o indivíduo, quer dizer, um defendeu a tortura e o outro defendeu que em algumas situações é para torturar mesmo. Então, o que a referida carta diz? Né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz: o indivíduo não pode subsistir sem o social. Logo, o debatedor está certo. Já que o debatedor está certo, quer dizer que ele pode. Aqui o debatedor falou o quê? Um debatedor disse o quê? Insurgiu-se dizendo que a declaração reconhecia que o indivíduo está inserido no agregado social. Logo, o interesse do indivíduo nem sempre sobrepuja o coletivo, o que permitia a prática de tortura. O debatedor está certo? Com certeza aqui está errada a A, né? Para mim está errada a A. A tortura será admitida ou não, conforme a natureza do crime. Não tem isso, né? Vamos ver o que a Declaração Universal fala sobre tortura. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento cruel, desumano ou degradante, né? Mas os Estados Unidos fazem tortura lá em Guantánamo, porque no território americano não pode fazer, mas eles mandam os prisioneiros, não pode ter prisioneiro lá no território americano, mas eles mandam para Guantánamo e lá eles fazem. Olha a estratégia horrível, né? Mas enfim, todos os países fazem aí. Já ouvi falar aqui de casos de delegacias nesse Brasilzão que torturam os presos. Inclusive vi agora recentemente uma delegacia conhecida aqui da nossa região, em que os agentes foram condenados à prisão porque torturavam presos lá, né? Então aqui, a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala o quê? Que a tortura será admitida? Não será admitida, né? À luz da declaração, não será. A tortura do ser humano nega a sua própria condição humana, logo o ativista está certo. A tortura nega a sua própria condição humana, logo o ativista está certo. Então aqui, o que o ativista disse? Ativista dos direitos humanos afirmou que era totalmente infensa a tortura, ou seja, a declaração, ela era infensa. O que quer dizer a palavra infensa? Certamente é contra, né? Infensa. O que quer dizer infensa? Contrária, tá vendo? Totalmente contrária à tortura. Então aqui, com certeza o ativista está certo, com certeza a letra C. Mas vamos às outras, né? A tortura não pode ser admitida quando inexistir indícios de autoria e prova da materialidade. A tortura não pode ser admitida quando inexistir indícios de autoria e prova da materialidade. Bem confusa essa aqui, mas com certeza não é isso. A declaração não é um tratado, mas mera exortação moral. Logo, suas disposições são conselho aos Estados-partes, e entre elas não está a proscrição da tortura. Está sim a proscrição, né? O que é proscrição? Que é uma negação, né? Proscrição, proscrição. Ato ou efeito de banir. Está a declaração nega a tortura ali, né, aos seus estados membros. Então, para mim aqui é só C. Vamos ver se eu estou correto, né? A tortura do ser humano nega a sua própria condição humana, logo o ativista está certo. Responder, parabéns, acertei. Mais uma aqui foi para conta, né? Tá aí, não é tão difícil então estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Respondemos ali 4 questões do ano 2024. Vamos ver aqui uma questão de 2016, banca FCC. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 não tratou do direito à instrução como direito à educação. Essa aqui está errada. Tratou sim, Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela fala sobre educação, por meio do ensino e da educação para promover o respeito a esses direitos. Então falou sim, tá? Proibiu a pena de morte. Será que ela proibiu a pena de morte? Vamos ver, né? Pena de morte. Não fala, não tem pena de morte. Tem assim, pena mais forte que aquela. Logo,
né? Pena de morte. Ela não fala, não está lá proibida, né? Mas com certeza não está também autorizada, né? Não está também aconselhada. Pena, não fala de pena de morte, mas fala da condição. A gente sabe que pena de morte é um caso muito extremo, né? Declaração dos Direitos Humanos de 1948 proibiu a pena de morte? Não está dizendo lá, não está dizendo isso, né? Restringiu-se aos direitos civis e políticos, por se tratar de um documento inaugural. Não. Só civis e políticos? Não, vários outros direitos, né? Não tratou do direito ao voto, por se tratar de um direito político não reconhecido por todos os estados signatários. Nada a ver, né? Não tratou do direito ao voto, tratou sim. Se você botar aqui, ó, voto. Todo mundo tem direito ao voto secreto, equivalente, que assegure sua liberdade. Também tratou disso. Então isso também está errado. Então só sobrou isso aqui, né? Consolida a ética universal e, combinando o valor da liberdade com o da igualdade, enumera tanto os direitos civis, políticos, quanto os direitos econômicos, sociais e culturais. Tá vendo? Então era essa a resposta correta. Vamos adiante, mais uma questão aqui. Estamos indo para a questão 7, já indo para a questão 10 daqui a pouco. Então, uma questão aqui de 2005, já de outra banca aqui, banca IBFC, diz o seguinte: analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta sobre as considerações expressas na Declaração Universal de Direitos Humanos em seu preâmbulo. Os Estados-membros se comprometem a promover, em obediência às Nações Unidas, em obediência. Aí é que ficou errado, né? Porque não existe essa obediência. Ó. Os Estados-membros se comprometem a promover em obediência às Nações Unidas, mesmo que o resto esteja certo. Isso aqui não é obediência, né? No caso da Declaração Universal de Direitos Humanos, é democrático. Ó. Os Estados-membros, eles... Vamos botar aqui, ó. Estados... Vamos botar aqui lá no início para a gente ver aqui no preâmbulo, ó. Diz assim, ó. Países membros. Observância. E aqui, ó. Não tem nada de obediência, tá vendo? Não tem nada falando de obediência. Ó. Tem nada falando de obediência. Tem falando sobre observância, reconhecimento, mas nada de observância. Não existe essa imposição, ó. Ó, os países membros se comprometem a promover a cooperação, ó. Fala de cooperação. Não fala da obediência, não, entendeu? Por isso que não fica certo essas duas ali. Os Estados-membros se comprometem a promover sobre a supremacia hierárquica das Nações Unidas. Também não, né? Supremacia hierárquica das Nações Unidas. Também não, né? Não tem essa supremacia hierárquica. É um colegiado. Os países estão ali por vontade própria. Inclusive pode deixar as Nações Unidas se quiserem, né? Uma visão democrática do mundo, né? Os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a obediência desses direitos à liberdade. Com certeza a letra D, né? Ó, mais um aqui que a gente mandou para conta, muito boa, né? Você vê aí que estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos é gostosinho, né? Não é difícil. Aqui ano 2015, ó. Banco BFC, analise os itens abaixo e responda a seguir. Todo o ser humano tem direito de fazer parte do governo de seu país, direto ou diretamente, por intermédio de representantes livres escolhidos. Essa tá certa. Todo ser humano, A2, todo ser humano tem igual direito de acesso a serviços públicos de seu país. Isso também tá certo. A2 também tá certa. E a vontade do povo será a base da autoridade do governo. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, ou seja, voto por voto
né, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Todos os itens estão errados, né? Ou todos os itens estão certos, né? Os itens 1, 2 e 3 estão certos. Acertamos novamente. Vamos para as duas questões finais. E aqui, ó, 2024, banca. Opa, abri aqui algo que eu não quis. Banca IGEDUC diz o seguinte, ó. Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece a educação como um direito exclusivo de determinados grupos sociais. Não, é errado, né? Não é um direito, educação não é para um direito exclusivo de determinados grupos, excluindo minorias com deficiência. Claro que não, né? Tá errado. É errado, acertamos mais uma de novo e vamos aí para a última, né? Do ano de 2018, da Fundatec. A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê expressamente o dever da fraternidade no agir uns para com os outros. Olha aqui, prevê expressamente o dever da fraternidade no agir para com os outros. Pô, preciso ler o resto? Vamos ler, né? Mas eu acredito que essa aqui já é a resposta correta, até porque está onde lá no artigo 1, a gente fez uma questão muito parecida com essa no início, aqui ó, agir em relação uns com os outros, espírito de fraternidade, né? Asseverar que o acesso a cargos públicos pode ser mitigado em função de condições fáticas? Claro que não, né? O acesso deve ser por meio de concursos públicos. Estabelece que o princípio da fraternidade pode ser limitado em situações de calamidade. Ou seja, a gente vai limitar. Situação de calamidade a gente limita, a gente tira direitos. Olha só que horror. É pensada a partir de situações ocorridas no grande terror. Não, aqui não foi no grande terror da Revolução Francesa, foi da Segunda Guerra Mundial, né? Retira de sua construção normativa e a desnecessidade de um indivíduo ser responsável para com sua comunidade. Desnecessidade retira da sua construção a normativa da desnecessidade do indivíduo ser responsável para com a comunidade a qual se insere? Claro que não, né? Então tá na A mesmo a resposta ali, né? Parabéns, acertamos. É isso aí, pessoal. 10 questõezinhas aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito bom esse estudo. Tem um vídeo que eu fiz falando sobre, que eu li a Declaração Universal dos Direitos Humanos, questões de várias bancas que eu trouxe agora aqui para você. É muito simples, muito fácil de ler e também muito fácil de entender à luz da democracia que a gente tem no nosso país e que a gente quer para o mundo, né? Um documento muito importante aí para você conhecer para diversos concursos. É esse aí, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um abraço para você, deixe seu like, faça um comentário, divulgue o vídeo, compartilhe, tá bom? Temos apostilas aí para vocês, tá? Quem quiser, entre em contato e peça apostila para o seu concurso, que a gente tem alguns conteúdos aqui já prontos aí que a gente pode mandar para vocês. Ok? Valeu, um abraço, até a próxima.